Olá, Luri People! Bem-vindos ao Luri Talks, mais um episódio do Luri Talks, o podcast da Luri Consultoria. Eu sou o Júlio, sócio-diretor da Luri desde 2010, responsável pelos produtos de controladoria e finanças e tecnologia. Como eu sempre repito, ainda vamos abordar o tema de tecnologia dentro em breve. Mas hoje nós vamos falar aí na parte dentro do tripé da Luri de estratégia, falar sobre finanças, né? Vamos abordar o tema aí que chama Desvendando o Mundo das Operações de Crédito. Comigo aqui hoje eu não tenho um convidado, eu tenho um co-host, já que é sócio, é co-host. Maicon Farina, se apresenta aí, Maicon. Obrigado, Júlio. Boa tarde a todos. Maicon Farina, sócio-diretor da Luri Capital. Estamos aí desde 2024, na verdade, desde 2023, mas como Luri Capital 2024. E vamos aí desvendar nesse universo aí das operações de crédito. A gente resolveu abordar esse assunto de novo, porque volta e meia surgem algumas dúvidas, né? Como é um produto recente da Luri, então volta e meia surgem algumas dúvidas. No episódio anterior a gente falou um pouco, né? Falou as questões, abordou algumas questões do assunto, do serviço, mas agora a gente vai entrar um pouco mais adentro, falar mais detalhes e tudo mais, e tirar um monte de dúvida que as pessoas acabam nos abordando e perguntando. E a primeira dúvida delas, né, que as pessoas, pelo menos dentro da Luri, algumas pessoas vieram perguntaram para o Maicon vocês trabalham com investimentos? A gente coloca o dinheiro na mão do Maicon e ele vai fazer isso aí girar? Pega o troco do pão e te entrega. E você faz... Me dá o dinheiro aqui que a gente vai aplicar. Pois não é esse pilar, né? Não é esse tripé. Então, o pessoal tem muito essa dúvida, como o nome, né? Luri Capital, a gente fala aí de recursos financeiros. Às vezes as pessoas pensam que a gente trabalha com investimentos, ou seja, a gente capta o recurso para poder aplicar e gerar rendimentos, né, para o investidor. Na verdade, a gente fica na outra ponta, né? Os recursos que são aplicados nos fundos de investimento lá, que são nossos parceiros, que a gente não faz esse papel. O recurso que já está lá, os fundos de investimentos fazem operações de crédito, ou seja, eles fazem empréstimos, né? Operações tanto estruturadas em mercado de capitais como operações mais simples, operações diretas ali de capital de giro. E a gente fica nessa ponta, exatamente aqui. Nós temos os clientes e a gente capta todos esses clientes, temos os nossos fundos de investimento parceiros e a gente levanta o recurso do fundo de investimento para emprestar dinheiro para esses clientes nossos. Na maioria dos clientes, pessoa jurídica. Pessoa física, nem pensar. Pessoa física, sim, Júlio, no caso de produtor rural, porque ele é considerado, né, praticamente uma pessoa jurídica, né? Tanto é que hoje tem muito produtor rural já com CNPJ. Embora a maioria deles estão no CPF, mas o produtor rural, até a Receita Federal entende a receita do produtor rural como semelhante a uma empresa, né? Entendi. Então, ele é tratado basicamente ali como Ele é uma jurídica. empresa, né? Ele só não quis colocar o CNPJ. Exatamente. Porque eu tive poucas experiências no agro, mas eu já vi, assim, né, fazendeiros com estruturas enormes e tudo no CPF deles. Há uma dúvida aí. Tudo isso que passa no CPF dele, tá pagando 27,5% lá? Não, aí que tá, não é. Não? Porque o produtor rural, assim, quando é uma pessoa física, não é um produtor rural, tudo que ela recebe é dela, é do CPF, da pessoa física dela, para o consumo dela, né, para ela poder... Enfim, gastar no supermercado, comprar carro, fazer viagem, etc. O produtor rural, tudo que ele recebe é uma receita, como se fosse uma DRE, fica lá em cima, né? Entendi. E aí todas as despesas da fazenda, né, de compra de grãos, insumos agrícolas, fertilizantes e tudo, funcionário, óleo diesel do trator, tudo isso são custos e despesas da empresa produtor rural, né? Só que ele está na pessoa física. E aí o que vai sobrar para ele, de fato, lá no final, é que é tributado 27,5%. Entendi. Se a gente fosse fazer um comparativo aí, é como se fosse um CPF, tipo um MEI, né? Vamos dizer assim. Mais ou o menos. CPF, mas aqui na verdade é uma empresa. Só que é um MEI parrudo, né? Porque um o MEI é o alguns milhões ali, né? Talvez alguns bilhões ali. Então a gente faz operações para produtor rural, sim, com certeza. Bacana. Bom, beleza. A gente fez aqui um guia, né? Para poder pegar as principais dúvidas que a gente recebe. Aí a pergunta número 1 aqui. Quais os tipos de empréstimo ou os tipos de operações disponíveis no mercado? Aí eu quero... Vamos fazer o seguinte, vou botar um desafio aí para você. Você vai explicar como se fosse para pessoas que nunca fizeram isso, né? Porque pessoas que nunca fizeram. Nunca fizeram. Então, tipo assim, às vezes alguém que está ouvindo a gente, um empresário ali, um médio empresário que fatura lá seus 20 milhões ano, e ele nunca ouviu falar disso. Ele está acostumado o quê? Banco de varejo. Chega lá no gerentão do Itaú e fala, estou precisando do capital de giro e tal. Explica para esse sujeito aí, quais são os tipos de operação de crédito que tem.
Tá, vamos falar dos tipos de operações na Lure Capital, né? Que Isso, é voltado aqui para o mercado de capitais. Até é importante separar isso, né? Existem operações de crédito que são feitas em bancos, existem operações no mercado de capitais. O banco é regulado pelo Bacen, pelo Banco Central. O mercado de capitais, fundos de investimentos, securitizadoras, etc., elas são reguladas pela CVM, pela Comissão de Valores Imobiliários. Então, são autarquias diferentes, com regras diferentes, tá? Tanto é que a CVM ela é muito mais rigorosa do que o próprio Bacen, né? No que tange ali esses securitizadores, esses fundos de investimento. Tá, aí vamos dizer, né? Voltando à pergunta, o empresário ali ele quer pegar um capital. O que ele vai... O que ele precisa saber? O que eu vou fazer, Maico, para começar? O empréstimo, na visão do devedor, de quem está tomando o capital, do tomador, né? Ele basicamente vai entrar o recurso na conta, ele vai investir conforme o que ele operou. Lá por trás é que muda muita coisa. Porque o kit banco que você envia para um banco, né? A relação de documentos é um pouco diferente para fundos, tá? Mas a principal diferença é volume. Porque no mercado de capitais, quem está emprestando está investindo em você. Está investindo na sua empresa, tá? Enquanto em banco, o banco realmente ele não está investindo, ele está emprestando dinheiro com a receita dele é o juro ali e ponto final. Ele ainda quer né, os produtos agregados ali, ele quer vender seguro, consórcio, aquelas taxinhas que tem, vira e mexe tem uma taxa que outra ali de conta, movimentação da conta ele cobra lá, né? Hoje quase não usa TED, DOC, né? Mas o Pix já tem algumas instituições cobrando, já tem algumas lá desde o início, mas hoje tem mais instituições cobrando Pix. Eles tentam empurrar coisa de tudo quanto é jeito. As vendas casadas. Não, até te cortando aí, mas justamente nesse nível, eu acabei de pegar um empréstimo da Caixa Econômica Federal para comprar a casa. E eles me deram duas opções. Ou você coloca a conta na Caixa, a minha conta corrente na Caixa, para poder receber esse dinheiro e tudo mais, e depois o dinheiro vai para quem está vendendo a casa, eu nunca mais vou usar essa conta, vou ficar pagando taxa lá. Ou então eu tenho que comprar um produto lá e tive que acabar comprando um produto de seguro lá, como você falou. Para poder liberar. Para poder liberar, porque senão eu não ia liberar o dinheiro. E o dinheiro foi direto para quem estava vendendo a casa. Mas é isso mesmo. No mercado de capitais é diferente, porque ali o investidor que está por trás, ele quer emprestar, obviamente, o recurso, e ele vai receber, e muitas vezes ele não quer, muitas vezes ele não quer o recebimento periódico ali, mensal. Acontece dele querer o recebimento, às vezes, no final de uma vez só. Vou fazer uma operação estruturada de 4 anos. Daqui 4 anos, esse investidor vai receber lá o principal e os juros. É claro que nesse período ele foi recebendo ali os dividendos, né, que são os juros, durante todo esse período. No final ele recebe o principal. Então tem essa possibilidade, então, assim, porque são várias opções de empréstimo, né? Sim. E aí tem essa possibilidade também que você só paga o principal ou o montante total no final. Então, voltando aqui na pergunta, você falou, o empresário quer, né, pegar um recurso no mercado de capitais. A principal diferença é a customização desse processo. Né? Ele pode, enquanto no banco ele vai lá e toma um capital e vai pagando todo mês uma parcelinha até chegar lá no final. Ou é price ou é saque. Ou price ou saque. Aqui ele vai pagar, ou ele pode pagar no sistema americano, que ele gera o juro e vai pagando o juro periódico. Ou ele pode pagar no sistema, o SPU, né, questão de pagamento único, quando ele vai pagar tanto o juro quanto o principal lá no final da operação de uma vez só. Né? Então tem diversas operações. Não precisa ser mensal quando é para o agronegócio. O agronegócio tem essa sazonalidade. As receitas do agro é safra e safrinha, né? 2 vezes no ano. 2 vezes no ano. Então, ele vai pagar parcela lá em 30/3 e 30/8. E acabou. Basicamente. Durante 4 anos, por exemplo, uma operação estruturada de 4 anos. E lá no final ele paga o principal, depois que ele já fez todo o investimento. E aí, dentro dessas opções, dessas operações de crédito, eles vão estudar o negócio do cliente, ou já existem modelos variados como esse, e aí o cliente vai ter que se adequar a esses modelos variados? Não, vamos fazer uma hipótese aqui. Uma pessoa que tem vou pegar um exemplo que a gente deu da outra vez, da empresa que eu atendi. Ele é uma agência de músicos. Certo? E ele estava buscando... Muito específico. Então, ele tem um ativo muito grande, porque as músicas acabam ficando registradas no nome dele, certo? Então, se você olhar para esse ativo, é um ativo super valioso, porque tem músicas fazendo sucesso e tem receita recorrente. Eu não acompanhei, porque não existia a Lure Capital ainda na época e tudo mais. Eu não sei que tipo de operação que ele pegou. Mas nesse cenário, que tipo de operação que caberia para ele? Ele estava precisando pegar, sei lá, uns 40, 50 milhões para poder comprar mais músicas, mais direitos, entendeu? Tá. A primeira coisa que a gente vai avaliar aí é a capacidade de geração de caixa dele ao longo do tempo. Se ele tem uma capacidade de geração mensal ou anual, a gente tem que fazer um produto que encaixe
que dê certo o casamento ali de quando ele vai ter caixa para poder pagar, né, essas amortizações. Entendi. Ou se ele quer, não, eu quero realmente pagar tudo lá no final. Nesse período, daqui até o final, eu vou pagar só juros. A gente tem que pensar em alguma coisa nesse sentido, só que tem que fazer, tem que casar com o segmento dele. Ah, mas eu só vou receber lá no final de 4 anos. Eu não sei como é que é o segmento de música, tá? Também. Então, se lá no final de 4 anos, 3 ou 5, enfim, que ele for receber, aí a gente pode tentar alguma coisa casada. Agora, se naquele segmento é uma recorrência receber mensal, trimestral, o fundo não vai ofertar algo diferente disso só porque ele quer. Tem que ser o que o segmento habitualmente trata. Você pega o imobiliário também, que a gente faz muita operação. Incorporadora, né? Vai fazer condomínio, mesmo que seja vertical. Primeiro ele recebe muito ali nos lançamentos, depois ele tem uma queima de caixa muito grande para poder levantar o empreendimento. E essa queima é maior do que ele recebeu ali das entradas, ou que ele vai receber parcelado do pessoal que comprou. Certo. E aí, nesse momento, ele precisa de injeção de caixa de fundos. Né, onde a gente entra ali, ou faz um CRI, que é o Certificado de Recebível Imobiliário, específico para isso, ou um CCI, que é a Cédula de Crédito Imobiliário, que é um pouco diferente, então cada modelo a gente faz encaixado. E aí faz os desembolsos, né, do fundo e a colocação do recurso na mão do empresário. Conforme ele for tendo demanda, conforme os marcos daquela obra. Então não só o pagamento, mas também a liberação. Como a liberação também a liberação também é customizada. De acordo com o business. Ele tem lá no business plan dele, na verdade, a incorporadora ela faz um plano de negócio muito bem feitinho, geralmente o estudo de viabilidade ele é bem casadinho ali, eles cumprem muito bem, né? Sim. A gente consegue casar a liberação do recurso bem nessa época que ele vai precisando do recurso. E aí o recebimento nosso, na maioria das vezes, é lá quando ele entrega as chaves. Porque nesse momento que ele entrega as chaves, ele tem que receber do cliente que comprou o apartamento, que seja, o montante total, porque daí é o banco que vai financiar daí para frente, para aquele cliente. Pegou no banco. Aí o cliente dele, que comprou o apartamento, financia no banco, paga a incorporadora sobe o caixa, ela paga o fundo. Paga o fundo. É a operação de crédito que ela tomou. Entendi. Bom, aí nesse quesito aí, vamos lá, vamos falar de nomes, né? Vamos dar nomes para as operações. Você falou aí de CRI, como é que mais? Hoje a gente trabalha com a maioria das operações do mercado de capitais, né? Desde operações aí mais estruturadas, emissão de debenture, que é para SA. Vou falar ela mais no final, mas vamos lá. Certificado de recebível... Vamos pegar o nosso mundo ali, aquela pergunta que você me fez. Tem alguma coisa só que a gente pode trazer para a controladoria? Tem. Empresa de varejo, indústria, Perfeito. Prestadores de serviço. Empresa de varejo, a gente pode trabalhar com nota comercial, tá? A gente pode trabalhar com capital de giro, a gente pode trabalhar com CCB, operações. Um detalhe muito importante, a gente trabalha com operações do BNDES. Mas você não trabalha só com fundos, só com mercado de capitais? Não, tá? A maior parte é com o mercado de capitais, mas a gente tem parcerias, inclusive direta com o BNDES, tá? Sem intermediação de banco, só que são operações de 20 milhões acima, a empresa ela tem que faturar no mínimo 300 milhões ano, né? Tem que ter ali 50 milhões de PL. E aí, né? BNDES, eu tenho também muita customização. Consigo fazer pagamento, inclusive, até 16 anos, com 2 de carência. Fica 14 anos pagando, 2 anos sem pagar nada, pra você ter ideia. Mas vamos lá para os nomes, né? O CRA, que é o Certificado de Recebível do Agronegócio. O CRI, que é o Certificado de Recebível Imobiliário. O CR, que é Certificado de Recebível para qualquer outra modalidade, qualquer outro segmento. Ele é menos utilizado hoje, porque tem outras modalidades mais atraentes. A nota comercial, como eu disse. A antecipação de recebíveis é muito utilizado para aqueles que têm recebimento recorrente, que têm garantia de recebimento de alguma coisa já feita, algum produto já vendido. Plano de saúde, o próprio incorporadoras, que você tem aquele recebimento, né? O agro também tem recebimentos periódicos, empresas de seguro, né? Que tem aqueles recebimentos que você sabe que vai acontecer. Escolas, faculdades, muito... Então, tudo que tem recebíveis, né? Boleto mesmo, eu sou o dono de uma universidade, eu tenho lá um monte de alunos e eu tenho os boletos que eu vou recebendo durante aquele período. Eu posso antecipar eles para o meu caixa, isso é uma antecipação de recebíveis, né? Muito conhecido já no mercado, né? No varejo usa muito. Usa bastante. Quando faz financiamento, quando faz venda parcelada, né? Isso. No cartão de crédito. E algumas vezes a gente tem antecipação de contratos, que não é um recebível. Né? Contrato de locadora de veículo, né? Que ele não gera recebível, porque o fato só acontece no mês que ocorre. Por exemplo, eu aluguei um carro por 1 ano, né? Uma empresa que aluguei uma frota aqui por 1 ano. Tá, mas eu posso chegar no meio desse caminho e devolver o veículo. Certo.
né? Eu não quero vou mais. pagar proporcional. É. Aliás, tô pagando mensal, não? Tá pagando mensal, tá pagando mensal. E aí, o evento ele só realiza no mês que o aluguel de fato aconteceu. Fechou 30 dias de aluguel, fatura e manda nota. Não estou faturando uma nota daqui 4, 5 meses, porque não aconteceu ainda, contabilmente falando. A competência não, né? Não realizou. Né? Só tem uma. E isso gera um contrato e não recebível. A gente também faz a antecipação de contrato. Tá? Também é uma modalidade. E aí, a dúvida que eu teria na controladoria é: beleza, eu estou ali gerindo uma empresa dessas de aluguel, peguei a antecipação de contrato e os clientes devolveram o carro. Como é que a gente paga? Por isso que ela é uma modalidade separada do recebível, porque o fundo que vai analisar a antecipação de contrato, ele tem que ver o lastro que tem, né? E que é o lastro? É o que vai entrar de recurso, né? A capacidade de pagamento, digamos. Se ele tem centenas de contratos e está fazendo antecipação só de alguns, quer dizer que se esses aqui der furo, eu tenho outros para substituir. Né? Então, o fundo ele avalia o risco, obviamente, ali. Mas aí, nesses cenários, assim, ele não pega ativos como garantia, tipo, pegaria um imóvel? Pode pegar também. Pode pegar também. A garantia, quando é antecipação de recebível, geralmente é o próprio recebível. Tá? Mas para poder melhorar risco, para, né, consequentemente, baixar a taxa, que é o que todo mundo quer, e para melhorar a flexibilidade ali do fundo, pega a garantia real, com certeza. Agora, só voltando na questão da debenture, né? Debenture é só emitida para SA. Nossa, SA, então quer dizer que é só empresa listada na Bolsa. Não é. SA é sociedade anônima, é sociedade por ações, né? Você pode trocar a sua denominação de sua empresa de limitada para SA. Tá? Isso vai mudar, porque ao invés de você ter um contrato social, você vai ter um estatuto social e os donos não vão ser mais sócios, vão ser acionistas. Tá? Muda algumas nomenclaturas, você vai passar a seguir, né, a legislação das SAs, né, a lei das SAs, famosa. Na prática, no dia a dia da sua empresa, não muda muita coisa, o regime tributário continua sendo o mesmo, se você está no presumido, continua no presumido, se está no real, continua no real, não muda. O que vai mudar algumas possibilidades a mais que você vai ter ali, por exemplo, emissão de debêntures, que é você vender, digamos, você alugar parte da sua empresa, né? Quando você vende aqueles papéis, debêntures, para investidores diversos, e esses investidores compram ali claro, com estimativa, com perspectiva de receber juros em troca, nesse período que você está vendendo, ele está aplicando o recurso na sua empresa, e daqui com tanto tempo, né, 4 anos, falando 4 anos, que geralmente é a média do mercado, tá? Daqui 4 anos, você paga tudo para ele te devolve essas debêntures, e você pode reemiti-las, né, assim por diante. Uma debênture é basicamente uma nota promissória, ele diz que vai pagar. Me empresta dinheiro que eu vou pagar. Exatamente. E aí, quem empresta o dinheiro é público qualquer. Aberto, Geralmente são os investidores qualificados, ali um pouco melhor, né, mas é público aberto. Mas aí o papel... Aí tem que ter uma securitizadora, né, para poder estruturar ali. Mas aí o papel do Luri Capital seria estruturar, fazer todo esse processo, levar para um fundo, para uma empresa que vai cuidar disso. Porque tem alguém cuidando disso até num dos próximos passos que a gente vai falar, como que é o processo, né? Onde que a Luri Capital entra aí? A gente não tem o bolso, mas todo o resto a gente tem. Entendi. A análise, isso, de documentação, estruturação. Completa. Mas dentro desse assunto ainda dos produtos, muito comum... tanto o cliente ou até mesmo os consultores da Luri que estão ali, né, ouvindo e dentro das empresas ouvindo os empresários falarem. Taxa. E aí, aí eu vou dizer que o que eu acho. Não acredito que seja muito diferente as taxas, porque taxa, né, tem um mercado controlando varia as taxas. Bastante. Mas o que é que tem de atrativo, de atraente o empresário ir para o rumo dessas operações de crédito com fundo, ao invés de ir para um banco tradicional? Tá. Em relação a taxas. Taxa, assim, ela é muito. No mercado, muito conhecido. Fundo é mais caro do que banco. Nem sempre. Na verdade, o fundo é mais caro que o normalmente? Tem essa fama, tá? Por quê? Tem fundo, igual vira e mexe, eu tenho o pessoal aí de fundo pequeno que me liga. Quero ser seu parceiro, quero oferecer crédito também. Qual que é a taxa média? Nossa taxa é excelente, é 1,8. Porque tem muito fundo que está, principalmente os fundos menores, estão acostumados a emprestar para empresas com um pouco mais de dificuldade que cobram taxas caras. Os fundos que a gente tem na carteira, claro, a gente tem fundos aí que cobram taxa um pouco mais alta porque assumem mais risco. Mas, na média, é super dentro do que o banco... Mesmo do banco. Mesma coisa do banco. O banco também lida com muito risco. Né? Hoje, se você for pegar uma operação grande em um banco, ele vai cobrar mais ou menos a mesma taxa do que um fundo. Tá? A vantagem é que o fundo não tem IOF, né? Que hoje está quanto o IOF? 0,30
8. A título de curiosidade, até lá quando eu peguei o empréstimo da casa, veio descontado o IOF. Já vem na casa, já vem ali. Geralmente você pega um pouquinho a mais justamente para pagar esse IOF. Para ficar livre aquele valor, né? A hora que eu vi lá, deu uma diferença e o sujeito que estava vendendo a casa, deu uma diferença aqui, como é que é? IOF. Exatamente. E a vantagem de fundos é que não tem o IOF, né? Agora você vai falar de taxa, eu prometo taxa mais barata. De jeito nenhum, não tem como prometer. Não tem. Porque tudo também é avaliado conforme cada empresa. Tem empresa que tem mais risco, tem empresa que tem menos, então... Né? Tem jeito, não tem para onde correr. A taxa quem determina é o risco. Se a gente for resumir assim, é o risco que o fundo ou o banco está tomando. É o risco. Tem vários tipos de risco, né? Risco de crédito, risco de liquidez, a gente vai abranger daqui a pouquinho. Quando você vai para uma empresa que tem, por exemplo, o agro lá, o risco é baixo, né? Altamente consolidado. Agora, se você vai para um varejo, por exemplo, o risco é alto. Você tá risco altíssimo, né? O sujeito está vendendo em 24 parcelas para quem não tem dinheiro. Exatamente. Beleza. Próxima questão aqui é processo, né? O passo a passo para você entrar nesse mundo aí vamos lá, eu estou deixando o meu banco, lá aquele gerente que me ajudou, que me vendeu 1 milhão de seguros. Eu tenho seguro para minha família inteira, porque toda hora eu precisava de empréstimo e aí vinha um seguro junto. Então, estou largando esse amigo para lá e agora eu quero ir para operação de crédito. Para operação em fundos. Qual que é o processo? Tá, primeira coisa, né? Quando o cliente nos procura, né, a gente primeiro tenta entender o que ele quer, o que de fato, porque a gente não vai só oferecer o dinheiro, eu quero entender o cliente até para ajudar. A gente, como especialista financeiro, consegue até orientar, talvez nesse caminho aqui é melhor, nesse aqui. Quando o cliente já sabe, ele tem uma profissionalização melhor, ele já sabe, não precisa dessa orientação, a gente está vendo que ele está dando, né, um tiro certo ali. Beleza, feito isso, tem o checklist documental padrão ali, que é aqueles documentos normais, precisa balanço da empresa, imposto de renda dos donos, contrato social, etc. E um contrato de INDA que a gente faz com o cliente para sigilo de informações. Porque a gente só vai tratar essas informações com os nossos parceiros que também têm sigilo de informações tratado com a gente. Ou seja, a documentação ela corre dentro de um caminho blindado ali, né, respeitando toda a questão do LGPD, enfim, até para a pessoa saber que ela está entrando no lugar mais seguro. Tá? Beleza, uma vez que o cliente envia essa documentação para nós, a gente faz toda a análise, eu faço análise de liquidez, de caixa, de geração, né, de capacidade de pagamento, margem EBITDA, a margem líquida que ele consegue, o tributário dele, se está muito alto, se a gente consegue, de repente, encaixar um FDIC ali, que reduz bastante o custo tributário dele. Então, a gente dá uma filtrada. Feito isso, cliente concordando, beleza, a gente monta um teaser, que é um documento não nominado, tá? Não está no nome do cliente, com todas as características. Essa empresa trabalha no tal segmento, ela faz isso, isso e isso, faturamento tanto, balanço tanto, é auditado, não é auditado, a lucratividade de tanto, assim. Faz tipo um dossiê da empresa. Um dossiê completo, né? É chamado de teaser porque ele não é nominal. Só tira o nome da empresa? Tira o nome da empresa, e algumas características que podem trazer a ela. E a gente dispara para esses fundos parceiros. Nós temos hoje 23 fundos parceiros cadastrados na nossa base. Temos 2 bancos de atacado e 2 empresas de M&A, tá? Respondendo, assim, uma das vantagens de você deixar o seu amigo gerente lá e ir, né, entrar na operação de crédito, só isso já tem uma qualidade imensurável em relação ao outro, porque você já está acionando 23 fundos de uma vez. Exatamente. E quanto que eu estou sempre lidando com um banco com um de só, cada vez, exatamente. A gente aciona 23 de uma vez, mais 2 bancos de atacado. Tá? E a gente não trabalha com banco de varejo. Tá? Esses 2 de atacado, porque ele é muito específico, ele trabalha no nosso mercado. Então, feito isso, com um teaser, eu não estou expondo o nome da empresa. Tá? Aí sim, alguns fundos vão falar o seguinte: não, esse segmento aqui no trabalho, esse aqui parece que não vai dar certo, todos vão falar, gostei da operação, outro, nossa, esse aqui é muito bom. Aí a gente faz um filtro ali sobre o X. Aí desses que fizeram o filtro, que gostaram da operação, esse sim eu revelo a empresa e mando todo o dossiê documental. Né, balanço completinho ali. Tá, feito essa etapa, eles vão fazer as pré-análises e vão começar o processo. A gente começa ali fazendo essa intermediação de tirar as dúvidas da empresa. Então, todo aquele filtro que eu fiz com o cliente, agora eu vou fazer aqui com, né, o bate-papo com os fundos. Tirando ali diversas dúvidas, a gente já avança para a parte de análise de crédito. Aí, nessa etapa de análise de crédito, é um tripé aqui, que é o cliente, o fundo e a Luri Capital juntos. E a gente faz várias reuniões juntos ali.
Tá? O papel da Luri Capital é principalmente ser o advogado do cliente para tentar baixar a taxa e trazer a melhor condição ali dentro do que ele precisa. Dessas conversas sai uma operação e aí sim o fundo ele faz uma proposta para mim, eu levo para o cliente, a gente senta e vê se é boa. Uhum. Se não é, a gente faz contraproposta. E assim, é propostas mesmo, não é banco. O banco falou assim, é isso ou nada. Então o fundo está disposto a negociar. Com certeza, com certeza. O banco varejão não está disposto. Não. O fundo você negocia várias vezes. Não, então tira esse aqui, sobe aquele ali, quero mais prazo, baixa a taxa, substitui essa garantia por aquela, vê se muda. A gente consegue fazer tudo. Só aí todos já esses tem ajustes. duas vantagens enormes. Duas enormes. Você aciona 23 de uma vez, ou mais, né? Porque toda hora está entrando um fundo. E você ainda tem capacidade de negociação. Exatamente. Que no banco, às vezes você tem que ser cliente de 3, dos 4 principais bancos do Brasil, os 4 fechou a porta, acabou. Exatamente. E outra coisa, uma vez que você você vai atrás de fundo, você vai atrás de recursos muito mais altos. Enquanto um banco ali, se está querendo uma operação, ele levanta 5 milhões para você, um fundo vai no mínimo 20. No mínimo, é muito maior do que banco, assim. Porque o fundo ele quer realmente. Ele não tem medo de concentração. O banco precisa pulverizar. O fundo ele é o contrário. Ele é ao contrário. Ele gosta de concentrar. Porque ele analisa bem, ele conversa bem e vai. Esses dias eu fui ali com um cliente, veio o diretor de São Paulo, de um fundo parceiro aqui, para a gente visitar o cliente, foi lá, mostrou, né, onde ele faz as operações, onde ele dá a manutenção dos equipamentos. É uma empresa que vende equipamento hospitalar. Então, assim, muito íntimo mesmo, muito próximo. Tá? É aquilo que você falou no começo, né? O fundo, ele vira parceiro, né? Ele vira... É parceiro, ele não chega a ser sócio, né? Ele vira parceiro. É parceiro. E a gente tem um contrato com todos os fundos. Contrato, um mandato e um contrato, um NDA, que é um contrato de sigilo de informação. É interessante para o fundo fazer o negócio dar certo, porque ele tem total ganho com isso. Para o banco lá, o banco varejo, ele não está nem sabendo que você existe, porque na verdade você está sendo intermediado milhares, né? Você é um de milhões de clientes. O seu gerente é um de milhares de clientes, que provavelmente ninguém lá na central sabe que o seu gerente existe. E aí fica nessa, né? Você não é parceiro do banco. Exatamente. Apesar da propaganda. Não, é igual a gente estava esses dias com o pessoal um fundo muito parceiro nosso, que é a Verte Capital, lá de São Paulo. Eu converso com o diretor, vira e mexe. A gente vem, o Marcelo Tombelli, um abraço, Marcelo. A gente vira e mexe, conversa para tentar entender ali. Ele sempre tenta fazer um ajuste para ver se dá certo, se encaixa aqui, se encaixa ali. E sempre dá certo. A gente sempre consegue encontrar ali um meio comum que encaixa para o cliente. E só finalizando o processo. Beleza, deu certo ali. O cliente gostou da proposta final. A gente faz o contrato. O dinheiro cai na conta dele. É claro, tem a garantia, aí tem que registrar no cartório, tem aquela parte burocrática normal, né? Mas feito isso, o dinheiro cai na conta e ele só vai pagar conforme o contrato, lá no prazo. Lá atrás, lembrando que é de acordo com as necessidades do cliente. Com as necessidades. Diferente do banco do varejão. Diferente do banco, que é padrãozão. Exatamente. Aqui eu tenho até uma coisa grifada aqui, que é a documentação necessária para tirar cada tipo de empréstimo. Você falou. Mas tem algum que exige documentação específica ou mais complicado ou não? É todos. Esse kit inicial, né, esse checklist inicial, ele é o padrão para todos. Agora, cada um tem uma particularidade diferente. Tem alguns até que não, né? Que no máximo vai pedir, essa linha aqui, por que deu maior do que o ano passado? É uma dúvida simples. Mas muitos pedem alguma documentação adicional ali. Eu quero... foi o faturamento mês a mês, 24 meses, eu quero de 36. Ou, o relatório da auditoria veio com esse aqui. Pergunta para a auditoria porque eu quero entender um pouco melhor, né? Sempre tem alguma... coisas mais voltadas para análise dos dados. Análise de crédito. Porque lá tem uma coisa... A primeira parte é o cadastro. O cadastro inicial... É sempre igual para todo mundo. É sempre igual para todo mundo. Esse cadastro inicial, ele tem alguns filtros também. Tá? Mas é praticamente um cadastro. Feito o cadastro, ele passou na primeira etapa de cadastro padrão, aí que ele vai para a etapa de análise de crédito. Que geralmente são 3 esteiras que cada fundo tem de análise de crédito. Alguns têm menos, tá? Aí o analista de crédito que vai entrar nessas minúcias, que eventualmente a gente faz as reuniões ali. Na hora que você estava explicando, você falou do FDIC, que às vezes ele é mais atrativo e mais interessante. Eu até não tinha citado ali anteriormente. FDIC é um fundo de investimento de direitos creditórios. Quando você fala fundo de investimento, de novo, gente, lá no começo, não é investindo, tá? É você pegando recurso. Tem um investidor lá atrás. Mas eu coloquei dinheiro no FDIC e o FDIC vai emprestar para o empresário. O Júlio, que é um rapaz que é muito capitalizado, Júlio milionário. Sempre pega o troco do pão e bota lá. Foi lá e investiu no FDIC dele, no FDIC lá que ele gostou. Beleza. Esse dinheiro, mais o dinheiro de milhares de investidores que estão nesse FDIC, o FDIC vai emprestar.
Cara, ele pode emprestar através de antecipação de recebíveis, ou você pode criar, né? O empresário ele pode criar um FDIC próprio. Inclusive, a gente criou vários. A gente tem aí uma empresa, uma concessionária de máquinas, que a gente está pensando em estruturar ali um FDIC dedicado. O que é um FDIC dedicado? Um CNPJ de fundo de direito creditório dele, que os direitos de crédito vão ser dos clientes dele, né? Com os clientes dele. E aí é ele que é o dono do fundo. Beleza, mas de quem que vai investir? A securitizadora atrai diversos investidores para colocar dinheiro ali dentro com uma expectativa de recebimento X, né? Que é o juro que o dono dessa concessionária, digamos, vai pagar para o fundo, para poder antecipar os recebíveis dele. Então, ele está no FDIC. Hoje, por exemplo, você pega o Fiagro, né? O Fiagro ele é derivado do FDIC, né? O FDIC Fiagro, né? De 2021. Inclusive, agora em setembro saiu a nova lei, a CVM fez uma regulação específica para o Fiagro. O Fiagro também é um fundo de direito creditório. Só lembrando assim, o que raio que é esse de direito creditório? Os nomes eu ignoro. Você vai falando, eu ignoro. Mas eu entendo que é tipo assim, alguém colocou dinheiro no fundo e ele está emprestando. Aí cada um tem uma regra. É direito de crédito, né? Se você me vendeu o seu carro e eu falei para você que eu vou pagar em 6 cheques, 6 meses, um cheque por mês. Aquele cheque que eu te dei, certo, é um direito de crédito. Você tem um direito de crédito contra mim. Entendi. Então, o meu cheque é o direito creditório que você tem. Entendi. Tá? Fundo de investimento de direito creditório é isso. Contém vários direitos de crédito para ser recebido no longo prazo. Sim, que é basicamente antecipação de recebíveis. A diferença é que a antecipação de recebíveis é automatizada. A antecipação de recebíveis ela é oriunda de um FDIC. Ela é oriunda de FDIC. Quando você faz antecipação em algum lugar, ela está dentro de um FDIC. No mercado de capitais, em banco não. Tá? O banco é próprio, que é dinheiro próprio. Próprio. Um outro parceiro nosso, Audax, ele tem um FDIC próprio e eles fazem antecipação de recebíveis do FDIC deles. Diferente de eu montar um FDIC meu próprio, que eu faço antecipação com recursos de outros. Entendi. Tá? Estou entendendo. Devagarinho a gente vai esclarecer. Quando eu tiver a minha empresa lá com 20 milhões de ativos... Você vai ter muito mais ativos. 20 milhões? Sonhar alto, é porque eu não precisei pegar empréstimo, então. Não sei como é que funciona. Então tá, os critérios de análise de crédito a gente passou, o histórico de crédito, sobre crédito, capacidade de pagamento, isso tudo faz parte do processo. Então vamos avançando aqui na nossa pauta. Só um detalhe aqui pra gente, né? A análise que é feita, para análise de créditos que é feita, né? Eles avaliam o que principalmente, né? Não sei se já estava na sequência da pergunta. Não, nessa pergunta mesmo. Então, se você quiser, a gente vai entrar aqui. O próximo assunto aqui é risco e alternativas ao crédito bancário. Mas acho que é isso aí que você estava falando, né? Na verdade, assim... Porque a análise é que vai determinar o risco. Sim. A análise de crédito. Isso. Né? Aí essas análises, é feita análise da empresa, de uma forma geral, da capacidade dela pagar tudo, né? Geração de caixa. É feita análise das garantias, se as garantias têm liquidez, se não tem, se tem o valor dela corresponde, né? Se for uma garantia real, por exemplo, se corresponde ao valor da operação de crédito. Se tem se o reflexo do que foi do passado vai se projetar para o futuro, porque às vezes a empresa ela tinha bons resultados, né? Pegou o DRE dos 3 últimos anos, estava ótimo. Aí, né? Só que eles acabaram de ver que a empresa adquiriu uma mega fábrica, né? E essa mega fábrica vai precisar de o dobro de funcionário que eles tinham, vai aumentar muito a despesa, ou seja, o cenário do passado não é igual ao cenário do futuro. Eles fazem essa análise também, né? Eles olham isso tudo. Olha tudo. Opa, a capacidade de pagamento não vai ser igual ao do passado, vai ser diferente. Então, tudo isso é analisado. Tá? Agora, os dois fatores principais, capacidade de pagamento, que é a geração de caixa, e a garantia. Tendo esses dois, já eliminou aí 60%, 70% dos problemas. Então, o resto é coisa pequena. Porque é aquilo que a gente já falou em outras oportunidades. Eles emprestam dinheiro normalmente para quem não precisa muito. Né? Para quem precisa, diferente do banco do varejo. O banco do varejo, por isso que o risco é muito alto, né? Porque ele está emprestando para quem está sufocado. Exatamente. Via de regra. E o fundo não. O fundo está emprestando para quem quer crescer. Para quem quer crescer, exatamente. Quem está no geral de maneira bem, está saudável e quer crescer, quer alavancar, né? Tanto é que ele quer investir, por isso chama fundo de investimento, que está investindo, né, para crescer, para realmente impulsionar a economia da empresa. Aqui na pauta a gente colocou que existem alternativas ao crédito bancário, mas na verdade é isso, né, que a gente está conversando desde o começo. E os riscos, né, até a questão de riscos, o que fundo geralmente avalia é risco de liquidez,
que é risco do empresário que tomou o crédito efetivar o pagamento. Né? Se ele vai ter recurso líquido, se ele mobilizou aquele dinheiro, ele não tem liquidez. Então, tudo isso é analisado. O risco de mercado, se naquele mercado que ele está passando por dificuldade. Um grande exemplo agora é o agronegócio. A gente teve uma RJ de uma grande empresa aqui no Brasil e todos os fundos, né, todos não, mas a maioria deles que trabalham comigo já falaram para mim, ó, a gente está colocando o pé no freio um pouco aqui, não estamos fechando as portas para o agronegócio, mas a gente está com análise mais criteriosa. Isso é risco de mercado. Se uma empresa do agro der Era a maior, né? É a que abriu o capital primeiro. É a maior, assim, no que tem capital na Bolsa Brasileira. É público essa informação, né? É público. Para quem não está sabendo, AgroGalaxy. AgroGalaxy, exatamente. E aí, dá uma esfriada no mercado. Então, é o segundo risco de mercado. Risco operacional. É o risco da empresa, dos gestores da empresa não conseguir gerir da forma correta ali e gastar demais alguma coisa e dar problema e não conseguir gerar resultado. Ou não vender o suficiente e não conseguir dar resultado. Risco de crédito, é o que a gente já falou aqui, que é o risco realmente desse crédito não ser liquidado, dessas parcelas não serem pagas. O risco legal é se tiver alguma legislação que possa mudar ali para aquele segmento, para aquela categoria, que prejudica ou que aumenta, não aumenta juros, aumenta impostos, aumenta, enfim, a carga tributária muda muito, né? E isso é risco legal. E o risco político, né? Que a gente sabe, né? O risco político ele pode mudar a cadeia completa. A cada 3 anos, todos os fundos e bancos travam os empréstimos. Porque no 4º ano é eleição e ninguém sabe o que vai virar o país. Ninguém sabe o que vai acontecer, exatamente. Então, são aí os 6 riscos principais que são analisados. Mas agora é um risco jurídico aí que está... Né, sempre aconteceu isso no Brasil, mas agora está muito maior do que as mudanças, as intervenções que vêm do jurídico o tempo inteiro. Do judiciário, né? Então, se você está lá com uma garantia porque houve uma como é que eles falam? Uma jurisprudência a respeito de uma tributação, não sei o quê, e de repente, do nada, aparece um juiz lá e não é mais, não tem. E aí, esse pessoal consegue prever igual a subvenção do ICMS, né? O que era a subvenção do ICMS? Né? Tinha até um parceiro meu que não gostava dela, porque aquele benefício tributário que o Estado é o que unidade federativa, né? Que cobra o ICMS. Ele dava um benefício. Aqui em Goiás é 18% para tal segmento, para tal atividade, venda de tal produto ali, eu vou dar 15% de desconto, 15 pontos percentuais, ou seja, vai pagar só 3% de ICMS. Isso chama subvenção. Aí isso é o incentivo fiscal. A subvenção é o quê? Ele pegar essa diferença lá na hora de calcular, lá no final do DRE, calcular o imposto de renda e a contribuição social, mudar a base de cálculo, dá um lucro grande, né? Ele muda a base de cálculo dizendo assim, ó, se eu tivesse tributado 18%, meu resultado ia ser menor. Então, vai tributar imposto de renda e contribuição só nesse menor. Porque há o conceito de que, Pacto Federativo, o governo federal não pode tributar algo que já foi beneficiado pelo Estado. Entendi. Então, assim, por muitos anos foi utilizado isso, e aí as empresas economizaram muito em imposto de renda, inclusive colocaram margens dos seus negócios reduzidas justamente por conta desse incentivo. Só que agora, 2024, mudou. Acabou isso. Então tá tendo o quê? Uma canetada de algum do STF? Foi do STF. Foi do STF a mudança. Mas estava sendo discutido já há algum tempo. Ano passado mudou, enfim, foi uma discussão bem longa. Teve uma discussão longa. E mudou a partir desse ano, ninguém mais. Então, aqueles que estavam contando com isso, tiveram tudo. que fazer o quê? Quem vai pagar isso? O próprio cliente está comprando, porque o preço do insumo vai ter que subir, né? O preço do produto vendido vai subir. Porque a margem não tem como encolher. Exatamente. Se a margem encolher, já era. Aí, se o produto subir, o cliente realmente precisa, ele vai pensar 2 vezes, né? Não, isso aqui eu não preciso tanto, então vou parar de comprar. Mas aí nós estamos falando de todos os tipos de mercado. Então, isso aí já estava no radar dos fundos há muito tempo. Já. Há muito tempo eles já estavam esperando que isso aí fosse acontecer e, dependendo do mercado, eles estavam podando. Há muito tempo assim, porque é uma discussão que estava no tribunal já há muito tempo, né? Devia ter uns mas que realmente a discussão esquentou foi ano passado, 2023. Que é quando eles decidiram, né? Que é quando decidiram, exatamente. Aqui ele trouxe até outros tipos de fundos, que não é bem um fundo, por exemplo, as fintechs, né? As empresas. Você está tendo algum contato com isso ou não? Fintech eu tenho 2, que é mais focada para startup. É focado para quem está criando uma empresa digital, basicamente. Empresa inovadora. São 2, na verdade, eles são regulados pela CVM, são fundos também, são regulados pela CVM, elas são fintechs porque elas são
a modalidade delas é mais inovadora. Agora, na minúcia, eu não sei explicar por que chama fintech. Mas Tá. nada mais é do que um fundo. Alguém botou dinheiro lá, eles estão... Fintech é uma instituição financeira, financeiro tecnológico, né? Uma instituição financeira tecnológica, que é só digital ali, né? Então, na verdade, porque eu sempre imaginei que, por exemplo, um banco digital, tipo o Nubank ou o C6, é uma fintech. É uma fintech, exatamente. Banco, os dois. Inclusive, mas eles não emprestam, eles não fazem, eles não têm fundo de empréstimo. Operações de crédito. Não que eu saiba, não que eu saiba. Assim, mas por exemplo, fintechs que são fundos de empréstimo. Um dos nossos fundos parceiros, que é o Invista, ele é dono de 53% do C6 Bank. O Invista. O Invista é uma fintech e Não, o Invista é um fundo mesmo. É um fundo, não é uma fintech. O C6 é a fintech dele. Que é o... Então, na verdade, as fintechs não emprestam dinheiro. Fintech empresta. Nubank empresta. Faz crédito. Sim. Pessoa física. Cartão de crédito. Mas é varejo. Não varejo. Varejão. Varejo. Eles não entram nesse hall de produtos que você tem. Não entra. Crowdfunding, é impossível falar de crowdfunding, porque não tem nada a ver, né? Não. Empréstimo pessoa física, esse tipo de coisa não tem. A gente não encaixa no empréstimo de pessoa física, né, por enquanto. A gente, igual disse, a gente trabalha com o produtor rural. E uma novidade que tá para vir aí para 2025, tá? A partir de 2025, a Luri Capital vai trabalhar com o Pronamp e Pronaf direto do Banco do Brasil, tá? Sem interferência das agências. Ou seja, você produtor rural que quer tomar um capital sem precisar ir no Banco do Brasil, fica lá tendo que comprar consórcio, seguro, você pode procurar direto a gente, que a gente consegue levantar Pronamp e Pronaf aí direto com aquela taxa que só essa linha tem. É muito um absurdo, né? É muito boa. A gente vai conseguir levantar a partir de 2025. E o Pronamp, ele está focado em determinados negócios, em determinadas finalidades? Porque eu acho que teve Pronamp até para folha de salarial na época da pandemia, não tem? Hoje eu não sei dizer exatamente, mas o principal foco aqui vai ser custeio agrícola, tá? Que é o capital de giro do produtor rural. Sim. O custeio agrícola ali. Não tem para onde correr. Bom, caminhando aqui, tem alguma coisa para colocar aí nas suas anotações? Então, a gente passou por todos os... até coloquei aqui assim, o que é, né, o empresário ali. Mas, Mike, o que eu preciso ter de bom para... Será que eu não vou me queimar se eu vou lá no fundo? O que é bom para aprovar crédito em fundo? Primeiro, tem um bom histórico, isso todo mundo sabe. Sim. Segundo, tem um alto score. Qual é a diferença do histórico e do score? Porque o score é quantitativo. O histórico não conta pontos para o score? Não. O histórico conta. Na verdade, o histórico é porque eu digo assim, na hora que o analista vai olhar, ele vai olhar o histórico, ele é balanço patrimonial e DRE dos últimos anos. Ou números, indicadores. Entendi. O score é aquele score mesmo que pode ser medido pelo Serasa, pelo SPC, por diversas outras instituições. O que uma empresa, já que você tocou no assunto aí, como que uma empresa aumenta seu score? Além de pagar tudo em dia, né? Obviamente. Mas porque hoje em dia a gente tem muito score negativo, mas não tem score positivo, não é verdade? Hoje, assim, o score positivo, ele é, na verdade, assim, todo o score do Serasa, que é o, né, digamos, ele começa com 1000, ele vai de 0 a 1000. Se você acabou de fazer seu CPF, você tem 18 anos, seu score é 1000, não tomou nada. Entendi. Então, na hora que aí você começa a ser, você não precisa nem tomar empréstimo. Se você começar a fazer tiver muita consulta no seu CPF, já começa a cair. Engraçado, porque qualquer coisa que você vai comprar... o algoritmo vê lá, eu não sei, mas é porque começa a cair. Não faz muito sentido. Não é. Certo é porque você às vezes está desesperado, procurando... Não é, né? Não, mas qualquer coisa que você compra, eles fazem consulta. Faz consulta, né? Normal. Hoje em dia... Uma consulta, assim, uma quantidade moderada, ali, digamos, umas 4, 5 consultas por mês, é normal. Quando exagera muito, que eles puxam para baixo um pouco. Entendi. Tá, agora, por que o algoritmo faz isso? Não sei. Outro item, a capacidade de pagamento, né? Que tem que ter. Mas eu quero tomar um empréstimo, mas eu não consigo gerar caixa. Não vai. Não vai, entendi. Né? Tem que gerar caixa. E por último, as garantias, né? A garantia é o principal. Mas eu não tenho terra, não tenho fazenda para dar, não tenho galpão. Se você for fazer uma operação com garantia de recebíveis, uma antecipação de recebíveis, tiver bom lastro, né? Tiver contratos bons ali de longo prazo, você pode fazer uma operação de crédito que não precisa ser necessariamente uma antecipação, pode ser um capital de giro com recebíveis. Claro que tudo tem que ser analisado, tudo é sobre análise, né? Então vamos lá, caminhando para o nosso encerramento. Que dicas que você pode dar aí para o empresário, para os clientes da Luri, por exemplo, e aqueles também não são clientes da Luri, para entrar nesse mundo aí? Tipo assim, eu sempre faço essa comparativa com os bancos de varejo, mas fica parecendo que a gente está querendo acabar com... Eu sei que tem gente aí que é amiga minha aí que não gosta que eu faça essa comparação. Mas
É difícil, as portas elas vão fechando para os empresários dentro dos bancos. Para começar o mercado, né? Nós estamos falando de 4 bancos de varejo, 4, 5 bancos de varejo, e os fundos, só que na Lura você tem acesso a 23. Exatamente. E aí, que dica que você dá aí pro empresário a partir do momento que ele... me interessei, e agora? Primeira coisa, ligar para o Michael. Perfeito. Primeira coisa é desmistificar, porque tem muita gente que acha que fundo é arriscado. O fundo vai vir aqui para tomar a minha empresa. Não, gente. Não é nada disso. Fundo ele vai fazer uma operação. Tem gente que pensa. Porque não é banco, só né? esse ano eu já tive pelo menos uns 3 clientes que vieram me perguntar, mas eu não quero que o fundo venha comprar a minha empresa, não. É porque às vezes o fundo compra algumas empresas. Sim, mas é só porque inclusive a gente tem operações de M&A, porque a empresa que a gente está com uma operação aqui em Goiânia de um hospital grande que tem interesse em fazer M&A. E aí, o que é o M&A, né? É fusão e aquisição. Ele quer vender uma parte dessa empresa para poder capitalizar, né? E aí, com esse capital, ele segue a vida. E a empresa passa a ser sócia dele, o fundo passa a ser sócio dele. É uma opção. É uma opção. Tá? É uma opção. Não quer dizer que é uma outra linha, são linhas diferentes, né? É outra história. Se for interessante para o fundo, ele analisa, senão ele vai para o empréstimo mesmo. Exatamente. Mas assim, primeira coisa é desmistificar isso. O empresário ele tem que entender que o mercado ele está cada vez, se você for olhar os estudos do ano passado para cá, por exemplo, voltar aqui no agro, né? O governo está cada vez subsidiando menos recursos para o agronegócio. O que está acontecendo? Está alavancando as operações de créditos feitas para o mercado de capitais. Tinha muito FCO para agro, né? Agora tá ali. Tinha, assim, e todo ano aumentava. Nos últimos anos, o aumento está sendo muito pequeno, ou seja, o volume de produção e a necessidade de crédito está sendo maior. A própria inflação, né, come isso. Está sendo maior. O agro cresceu muito. Cresceu muito, só que o governo não deu o passo do mesmo tamanho. O que acontece? Entra aí o mercado de capitais emprestando, e tem emprestado muito. O volume de CRA, de FIAGRO, emitido nos últimos anos aí, as próprias notas comerciais para o agronegócio, custeio agrícola, subiram muito nesses últimos anos. Você tem aproximadamente assim em valores quanto que o mercado de capitais emprestou, se foi mais ou se foi menos que os bancos? Eu tinha esse indicador, eu tenho esse indicador, não vou ter aqui de cabeça, mas eu lembro que FIAGRO estava em 18 bi, que é pouco, enquanto o CRA estava em 180, uma coisa assim. Às vezes eu vou estar falando o número aqui errado, mas assim, eles ainda não o crescimento está muito grande. Não, de emissão de crédito, eles ultrapassaram os bancos. Emissão de crédito estruturada ultrapassaram há muito tempo. Muito tempo. Porque basicamente para o agro que tinha era Banco do Brasil. Era basicamente Banco do Brasil. Sim. O BNDES estava muito para a indústria, muito focado em indústria e incorporação, né? Porque tem muita cadeia do agro que não é diretamente o agro em si. Né? Você vai comprar a fábrica que compra o motor do trator. Né? É praticamente uma indústria automotiva, se for dizer, né? Exatamente. Ele vai virar um trator pronto depois de muitas etapas. Os próprios grandes atacadistas, né, que compram as sementes todas para vender depois, é uma cadeia do agro, mas não está lá com o agricultor propriamente dito. Né? E a quantidade de agricultor, você fala assim, mas é um ou outro. É muito agricultor que vai fazer a compra do supermercado da fazenda, que tem lá muitas vezes dezenas, centenas de funcionários, ele vai aí nesses atacarejos, enche um caminhão e leva para lá. Isso na economia não é tratado como venda agrícola. Nossa. Não é. E está indo para o agro. Então, assim, tem muita coisa que não é tratada, né, como na linha ali no pilar agrícola do agronegócio, e que, no fato, porque quem está gerando a economia é o agro. Né? Mas voltando para o empresário, então ele precisa, assim, primeiro desmistificar tudo isso. E faça uma consulta com a gente. Primeiro, a gente não cobra para poder fazer os estudos. Tá? A Luri Capital não cobra. Inclusive, a Luri Capital ela só vai cobrar do cliente caso a operação seja efetivada. Isso é importante. Né? Caso o cliente queira tomar o capital. A gente faz o NDA, o cliente eu quero buscar lá 17 milhões para poder fazer essa operação. Tá? A gente faz todo esse processo que eu já contei aqui, envia o teaser, recebe, dispara os documentos, faz as reuniões, monta o capital. O mais caro, na minha opinião, que pode até sair de graça, é a consulta com todos os fundos de uma vez. Exatamente. Porque isso dá muito. Não, e sai de graça. Exato. O que acontece? O nosso acordo é success fee. Se no final das contas, lá chegou no dia de liberar o recurso, o cliente falou, não, eu pensei bem, eu não quero, não tem problema. Ele não tem custo nenhum. Zero. O custo dele, ele só vai ter que pagar
para a Luri Capital, né, os honorários, caso ele efetive a operação. O dinheiro caiu na conta dele, caiu na sua conta, beleza. Aí sim. Aí ele tem um compromisso. Por que eu falo Fora disso? isso, não tem. A gente trabalha justamente para poder apoiar o empresário. Até porque, né, a Luri é uma consultoria, né? E por que eu estava geral, a bordo desse todo? Eu já repeti umas 4 vezes sobre isso. Uhum. Né? Isso é caro, isso é caro. Por quê? Porque eu tô do outro lado. Eu faço consultoria. Então, a minha remuneração é por hora. Então, toda vez que eu vou numa reunião, toda vez que eu sento, toda vez que eu converso, toda vez que eu faço análise, eu estou cobrando por essa carga horária. Ao passo que no Luri Capital, o Michael vai gastar um mundo infinito de tempo negociando e trazendo os fundos, e pode ser que isso não vire nenhum custo para vocês. Então, isso, para mim, tem muito valor. Porque eu olho com essa perspectiva de consultor. Então, é uma consultoria que pode ficar gratuita no final se nada virar, né? Se não tiver sucesso. E no final das contas, mesmo com o nosso honorário, se você for colocar na ponta da caneta o nosso honorário, mais o que você vai estar pagando ali de taxa, que se for uma operação estruturada, ela é super barata, né? Sem IOF, o que vai encaixar ali, né? Vai entrar um capital na sua empresa para você investir, o que você vai ter de retorno nela é ínfimo, é um valor muito baixo, né? Então, assim, é um prazer que a gente tem realmente de ter essa oportunidade de mostrar o mercado de capitais para os clientes, fazer essas operações, né? Porque para nós é importante, né? Também a gente vai dizer assim, não, a gente está trabalhando aqui e o benefício é só do cliente. Não, gente, o benefício é nosso também, óbvio. A gente está trabalhando nisso, a gente tem a remuneração nisso, com sucesso, a gente faz um trabalho bem feito justamente para poder ser algo que seja atrativo ali para o empresário, né? E a gente tem todo esse leque de opções, eu quero enfatizar de novo aqui, né? Sempre dentro blindado, as informações todas blindadas, né? Ela não sai, não vai para todo lugar, tá? Porque no mercado de capitais, se você, por conta própria, vai querer atirar em vários fundos, eu tenho 23 fundos, eu conheço aqui uns 5, eu vou mandar meus documentos para os 5. Pode ser que você esteja se queimando no mercado de capitais, porque você está enviando, às vezes, documentação para algumas instituições que não trabalham com aquele segmento, mas ela vai pegar aquele documento, já que ela não tem NDA com você, ela vai pegar aquele documento e disparar para outros parceiros. Tá? E isso pode dar uma queimadinha ali no nome, esse cara aqui está um pouco desesperado. Essa informação é muito importante. Às vezes ele está um pouco desesperado ali, fica parecendo que está desesperado, né? E aí todo mundo fica com um pé atrás. O mercado de capitais, ele é muito... Assim, os fundos, eles são... Ele é mais profissional, pelo que eu estou percebendo. Ele é mais profissional e ele é mais enxuto. Então, assim, os diretores... eu conheço a maioria dos diretores. Sim. E todos se conhecem. E não tem aquele tanto de gerente, né? Não tem. É o diretor conversando direto comigo, o diretor lá, e depois, daqui a um momento, conversando diretamente com o cliente. Com o cliente, exatamente. Então, assim, tem essa troca muito grande. É muito melhor. Né? Então, essa proximidade... Por isso que é importante ter uma parceria aqui junto. Aquela verticalização dos bancos, né? Por isso que ele é mais enxuto, claro. Sim. Você vê, o banco é muito inchado, ele tem um monte pra você ter uma ideia, assim, o primeiro empréstimo que eu peguei na vida foi esse do meu imóvel. Você não trata com a Caixa Econômica Federal, não sei se você sabe disso. Existe terceirizado, que eles chamam de... Correspondente. Que é um CNPJ qualquer que só faz isso. Ele só existe para buscar esses empréstimos com você. Aí o correspondente tem alguns contatos dentro de algumas agências, esses gerentes vão buscando dentro, até a hora que sai algum, caiu lá para a agência tal, lá no Capuava, por exemplo. E aí eu vou ter que ir lá no Capuava fazer todo o meu trabalho lá naquela agência. Bem diferente, né? Bem. Bom, então é isso. Exatamente. Mais alguma coisa? É isso. Acho que deu para esclarecer bastante. E assim, conte com a gente, né, empresário? Busca a gente, sem compromisso nenhum. A gente vai esclarecer como é que funciona. E tem muita oportunidade, né, no mercado de capitais. Tem muita oportunidade, principalmente para você poder crescer com essas operações. Porque a gente não coloca o dinheiro lá só por colocar. A gente te ajuda também, orienta onde você pode usar para poder fazer a sua empresa crescer. Então, conte com a gente. Se alguém que estiver assistindo quiser te achar nas redes sociais? Instagram, @maicon.farina, LinkedIn, Maicon Farina, e eu só tenho essas duas redes. Telefone, né, 64984332993 é o WhatsApp. E também, quiser, a gente tem o nosso escritório aqui da Luri no Setor Sul, aqui em Goiânia, na Rua 109. Fica à vontade lá para nos visitar. Vamos lá tomar um cafezinho com a gente e falar de din-din. Quem quiser me achar nas redes sociais, @jmanfrini no Instagram e lá no LinkedIn, Júlio Manfrini, tudo junto. Obrigado, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e até a próxima. É isso.